Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, iniciando esse vídeo só com a explicação final do vídeo de ontem, né? Que eu cheguei a falar um pouquinho sobre Fractal 5.3, não consegui demonstrar e aí eu prometi que nesse vídeo aqui, o início, seria isso. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor o trade de ontem, a gente já vai para a continuação das explicações do dia de hoje, que tem bastante coisa interessante. Bom, para início de conversa, a gente pode ver uma exemplificação de fractal 5.3, um desenho bem básico do básico do básico, mas só para a gente entender. Ontem a gente estava falando que o 15 minutos estava numa tendência baixa, fazendo perna para baixo. Aqui eu não vou chamar de perna 1 porque eu não conto se é perna 1, 2 ou 3, enfim, eu entendo o conceito e opero a favor disso, beleza? No 15 minutos a gente tem uma perna, vamos chamar de perna 1, e perna, beleza, perna 1, perna 2. Quando eu disse que o 15 minutos estava corrigindo, o que acontece com 4 minutos? 4 minutos já estava fazendo onda 3 para cima. Se o 4 minutos está fazendo onda 3 para cima, 1 minuto está em tendência alta já, declarada já. Se alguém só olhar 1 minuto vai falar, tendência alta, o mercado está subindo. A gente sabe que não, e depois tiveram alguns padrões que mostraram uma reversão de movimento no 1 minuto para dar a continuação de tendência no 4, enfim, depois confirmar a continuação de tendência no 15. E aí o mercado só caiu porque, enfim, é a tendência. Se a gente opera a favor da tendência, a gente tem essas pernadas maiores. Porém, a gente consegue operar em correções de tempo de gráficos muito maiores. Se a gente está operando no 1 minuto, correção de 15 minutos é tendência forte. Para day trader, isso aí é ótimo. No 1 minuto, se a gente consegue observar, por que a gente usa 1 minuto, né? Vamos dizer que no 4 minutos a gente já entendeu que é uma tendência de baixa no 15. No 4 minutos a gente pode operar o quê? A gente pode operar tanto uma correção, né, que seria mais ou menos nessa região, mas também a gente pode operar rompimento de fundo, por exemplo. E aí nosso stop técnico normalmente ficaria para cima do topo, né, anterior, para pegar a movimentação. A gente consegue diminuir o stop operando no 1 minuto. E aí stops menores. Antecipação de movimento, né? Que ao invés da gente botar o stop muito grande, a gente diminui ele. E claro, a gente tem mais entradas, a gente tem mais entradas falsas, mas, mas a gente tem, enfim, a gente tem stops menores. Isso ajuda bastante, até no emocional. Quando a gente está operando, a gente tem que controlar o nosso emocional, né? Que eu falei bastante sobre o emocional no último vídeo. E num minuto a gente pode ter isso para algumas pessoas. Porque para outras pessoas vão ser muitos trades e quem não tem o gerenciamento correto, né? A paciência adequada vai ficar operando e aí não vai dar certo, né? Mas enfim, é só para a gente exemplificar agora. Com isso em mente, com correção de 15 e 1 minuto faz a festa. Vamos entender. Olhando rapidamente o gráfico de ontem, né? A gente teve 1 minuto aqui, ó, como eu falei, 1 minuto aqui já fazendo ondas e ondas para cima, já virando todas as médias, apontando para cima, correção de média, mais uma pernada, mais uma correção de média, mais uma pernada. Beleza? Então a gente tem aí o 15 minutos, a gente só se você olhar a 5,5 abaixo da 233, já é um bom indício de que o mercado está em tendência baixa, mas só para vocês verem, o mercado vinha em baixa desde que virou. E aí teve essa correção mais forte aqui nas médias. Essa correção no 15 minutos foi todas essas pernadas num minuto. Então, é isso que eu quis dizer. Essa foi minha explicação do dia. A continuação da minha explicação do dia de ontem. Enfim, explicando para vocês aí também. Aí a gente consegue até pegar alguns padrões aqui, né? Tanto um padrão aqui de para dar continuação à tendência, né? Um padrão de alargamento, mas enfim. E aqui em cima que eu queria trazer a atenção de vocês é que o mercado fez um topo, certo? Esse topo corrigiu, parou ali mais ou menos na média 21,
tentou subir de novo, parou nesse mesmo topo e aí perdeu. Enfim, vocês podem marcar onde vocês quiserem, mas a gente tem mais ou menos essa região aí onde ele o perdeu fundo, né? E aí deu a continuação da tendência. E aí 1 minuto começa a virar, né? Se a gente fosse marcar, se a gente fosse marcar aqui essa continuação da tendência, a gente ia ver esse início aqui, onde 1 minuto ia começar a virar e aí fazer onda 3 para baixo, aí enfim, dá a continuação da tendência aí de uma maneira geral. Beleza, aí o que a gente consegue ver aqui então? Um padrão de reversão, né? Deixa eu tirar esse aqui. E aqui ficou muito mais claro. A gente tem quase um ombro, cabeça a ombro aqui, um padrão de reversão, mas a cabeça aqui não foi muito para cima do ombro. E a gente tem uma neckline aqui, que a gente pode chamar de neckline. Aí a gente tem o rompimento da neckline, o teste da neckline e a continuação da tendência. E aí, enfim, o mercado não parou de cair. A gente já comentou desse dia, é só para exemplificar, terminar de exemplificar o dia de ontem, né? A explicação do dia de ontem. E aí a gente tem um gap de 2%, 2,2% enorme de continuação de tendência, o que tem a possibilidade de ser de exaustão. Enfim, porque foi um candle muito grande, a gente pode até imaginar um candle aqui, sabe? Que é basicamente isso. O candle, o gap, muitas das vezes ele vai representar, né, um excesso de ou medo ou ganância, certo? Ele é muito psicológico, são pontos psicológicos. E normalmente a gente tem aquele dito que o mercado tende a fechar o gap, mas a gente não pode ficar esperando que ele vá fechar, tipo hoje. Abriu, opa, eu já vou comprar aqui porque certamente ele vai ir lá e fechar o gap. Ele sempre fecha o gap, sempre fecha. Mas pode demorar algumas horas, alguns minutos, pode demorar semanas, enfim. Ainda mais que esse é um gap que pegou com certeza o diário, né? Vamos tentar botar rapidamente o diário aqui. E foi um gap representativo no diário, né? E agora ele realmente veio fechar. Deu, enfim, ele veio e antecipou essa vista no diário aqui, antecipou a minha explicação. Mas tudo bem. Bola para frente, vamos analisar aqui o que aconteceu nesse dia até o fechamento do gap, né? É um dia de muita cautela. Na teoria era uma tendência de baixa, claríssima em todos os tempos gráficos, assim, pelo menos eu analiso para operar day trade, né? 1 minuto, 15 minutos. E ele, enfim, veio testar a média de 21 e tentou voltar a cair. Aí tu pode comprar? Pode. Tem uns setups meus que deram entrada? Deram, mas eu resolvi não entrar. Por que também? Primeiro que stops altos. Né? Isso, quando a gente tem 2.000 pontos de gap, né, fica desconfigurado. Você vê que são 1.000 pontos. Se você quisesse operar um rompimento aqui básico, quisesse botar o teu stop lá em cima de segurança, são 1.000 pontos, 600 pontos se você botar um pouquinho aqui embaixo. Então, assim, são stops muito grandes. E aí, o que você faz? O que eu fiz? Esperei. Estou esperando até agora porque eu não entrei mais. Por que eu não entrei mais? Com 15 minutos, demorou para me dar uma direção, certo? Ele foi me dar uma direção, uma confirmação de direção mais ou menos aqui, ó, depois de 4h30. Então, isso já pode dizer para vocês o que isso significou para mim. Não operei hoje. Não fiz entrada absolutamente nenhuma. E tranquilo também, sem problema nenhum. O mercado sempre nos dá outras oportunidades. Minha outra oportunidade vai vir amanhã sem problema nenhum. Mas é melhor do que arriscar tomar um stop num dia de gap, né? Tomar um stop muito alto, muito dolorido. E aí o emocional é a bala emocional, enfim, aí a parte do emocional a gente já conversou, né, bastante. Mas para representar, a gente tem gaps, tanto gaps de, de continuação de movimento, a gente tem gaps de exaustão, que provavelmente esse aqui foi um gap de exaustão,
E depois o mercado, depois, enfim, de tentar bastante, ele conseguiu corrigir e, enfim, ir embora. O 15 minutos ele estava numa tendência de baixa, como vocês podem ver. Tiveram movimentos fortes no 1 minuto, né? Aquele mesmo esquema do 1 minuto fazer a festa quando 15 minutos está, enfim, ou corrigindo, ou fazer uma correção pelo menos clara, ou numa tendência de baixa clara, né? Então a gente teve, enfim, aqui oportunidades, pequenas bandeiras aqui, mas que eu resolvi não entrar. Depois ele testou, ficou naquele momento aqui de exaustão, né, de movimento, aquele momento de acumulação antes de voltar a subir. No mercado de baixa, a gente tem um momento de acumulação que normalmente a gente meio que prevê uma mudança de movimento, né? E aqui a gente tem um topo, um fundo duplo também, como o movimento de ontem que a gente acabou de mostrar, um rompimento, teste e ir embora. E aí foi testar o gap. E aí, como a gente falou, se você tentou comprar por aqui para fechar o gap, você passou um calor, né? Em 15 minutos aqui a gente consegue ver. Passou um calor, não perdeu fundo, mas passou calor. E aí depois ele, enfim, e aí depois ele foi lá fechar o gap de ontem, né? Fechou e aí a partir daí a gente tem uma movimentação mais clara do que pode acontecer, do que a gente pode fazer. Mas até então, enfim, eu resolvi não operar. E aí eu falei de gap de exaustão, né? Mas tem um gap de continuação também, tem o gap de rompimento. O gap de rompimento é quando a gente tem padrões se formando no final do dia. E no início do dia anterior é aquele gap onde ele rompe, ele dá continuação a esse movimento, ele rompe esse padrão, que seja o padrão, e aí tem a continuação do movimento. Esses tendem a diminuir bastante a, a probabilidade que ele vá fechar o gap, pelo menos nesse dia, se a gente estiver falando de day trade, né? Esses gaps de fechamento que são muito parecidos com gap de continuação. Se tiver vários gaps de continuação no movimento, a gente já fica meio ligado que um desses pode ser o gap de exaustão como hoje. O gap de exaustão ele tende a ter a probabilidade maior de fechar o gap no dia, ou pelo menos no dia seguinte, enfim. Já é o movimento cansado. A gente depois do gap teve essa acumulação para depois o mercado subir, enfim, fechar o gap. Mas amanhã, com o gap fechado, o mercado normalizado, né, sem esse excesso de medo aí, muito provavelmente por conta de tudo que vem acontecendo aí no mundo em si, a gente vai ter, espero, com o mercado mais tranquilo, sem gaps para a gente ficar de boa, para a gente conseguir operar com mais calma, né, com mais tranquilidade. Mas o que fica de ensinamento também para esse dia de hoje é: não seja afobado. A gente conversou disso ontem. Espera o mercado te dar sinais e esteja confortável com os sinais que o mercado te dá. Porque se você não estiver confortável, se o stop estiver muito alto, ou você diminuir a mão, mas eu preferi nem diminuir a mão, eu prefiro não entrar. Eu prefiro o mercado ver o que vai acontecer à tarde. A gente tem o dia inteiro, pelo menos eu opero o dia todo. Eu tenho uns horários que eu não gosto de operar, mas depois das 3 horas ali tem um movimento sempre bacana que eu gosto de pegar. Às vezes tu pode esperar, enfim, o final do dia para você poder operar. Então, sem afobação nenhuma. A gente, enfim, tem teste de fundo aqui que a gente poderia ter operado. A gente tem, com certeza, vendo aqui o 15 minutos, a gente vai ter algumas bandeiras que a gente vai conseguir operar. Mas eu gosto de movimentos claros, onde a gente tem uma perna, a gente tem uma correção e uma continuação da tendência. Nesse caso, a gente teve padrões que a gente poderia operar, mas, enfim, de novo batendo na tecla que resolvi não operar por conta disso. Mas é isso, o mercado ainda está aberto, veio fechar gap, provavelmente aqui talvez dê essa... Não vou dizer que é uma distribuição, um momento de distribuição, porque
A gente já teve a momento de acumulação aqui. Agora é uma correção no 15, né? E vocês veem, 15 minutos, uma correção no 15, 1 minuto virando. E a gente tem grandes possibilidades aqui até de uma ombro, cabeça a ombro. Para dar continuação. Lembrando que o 15 minutos ele está em tendência baixa, né? Então sempre esses movimentos vão ser os mais fortes. Então amanhã eu espero que o mercado dê continuação a essa tendência para que a gente possa tradar e eu possa trazer para vocês aqui os trades do dia com as explicações. Então espero que vocês tenham entendido. Hoje foi maçante sobre gap, né? Com o intuito lá do Fractal 53, que é importante também. Espero que tenha ficado claro. Quando vier outros gaps, eu vou demonstrando para vocês, né? Para a gente poder ir estudando junto. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.